essa questão do seu número de destino, né? Daí explica pra gente o que é isso e como é que a pessoa pode calcular para você depois pegar cada número. Então, assim, gente, o que que a gente vai fazer? Nós vamos calcular agora aqui o nosso número de destino, né? O que que é um número de destino? É aquilo que a gente vem aprender nessa existência. E ele está ligado à nossa data de nascimento. Então, vocês têm que pegar aí um papel e uma caneta, colocar ali o dia, o mês e o ano do nascimento de vocês, tá? O dia, o mês e o ano. Só que existe um jeito certo de calcular. Por quê? Principalmente quando a gente tem números mestres, né? Número 11, número 22, a gente tem uma forma certa de calcular, porque senão pode ser confundido com o 4 e com o 2. E aí acaba que não vai dar o resultado certo. Então tem um jeito certo de fazer. Então, primeira coisa, vocês vão pegar o ano do nascimento e vão somar. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Eu sempre dou esse exemplo. Data de nascimento 10 de outubro de 1900, tá? A gente vai somar primeiro, então, o ano, né? 1 mais 9 mais 0 mais 0, se fosse nesse exemplo. No caso de vocês, vocês vão pegar o ano de nascimento de vocês. Tá? Então, soma lá. 1950, 1975, sabe? O que for ali, vocês vão somar número por número, tá? Nesse exemplo que eu dei, então, 1900, somando 1 mais 9 mais 0 mais 0, vai dar 10. Então, deixa o 10 ali, não reduz. No caso de vocês, vai dar um número ali dentro do ano do nascimento, tá? Então, deixa esse número ali. Agora, vocês vão pegar o dia, sem reduzir, mais o mês e mais esse número aí que vocês encontraram do ano. Tá? Então, no exemplo que eu dei, 10 de outubro de 1900, a gente vai somar 10 do dia 10 de outubro, mais 10, que é o mês 10, né? Mais 10, que é o ano, que no caso daria 30. Tá? E aí soma de novo 3 mais 0 vai dar 3. No caso de vocês, vocês têm que fazer essa redução. Esse primeiro número que dá ali, somando o dia mais o mês mais o ano, tá? Vai dar um número ali. Me diz o de vocês aí, Bia, qual deu o teu? O meu deu 21. 21. Então agora tu vai somar 2 mais 1, que vai dar 3. Tá? Por que que a gente faz dessa forma? Porque esse número que, no caso aqui da Bia, o 21, ele também tem um significado. Porque o que que acontece? Dentro do número de destino, a gente sempre vai reduzir de 1 a 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E o 11 e o 22 a gente não reduz. Quando dá 11 e 22 a gente não reduz, tá? Só que esse número que vem antes, que no caso da Bia que é o 21, e qual que é o teu, Leandro? O meu deu 41, dá 5, né? Tá, 41. Então, esse número que vem antes, o 21 e o 41, eles também são muito importantes. Então, vocês podem também olhar a energia do 4, do 1 e do 5. E do 21 a mesma coisa, do 2, do 1 e do 3, tá? Porque é um compilado disso. Dentro do mapa, eu coloco o significado desse número. Então, vou dar um exemplo aqui. O número 21 é o número de manifestação divina. Tá? Ele fala sobre o poder das palavras, o poder de concretização e de manifestação daquilo que você deseja. No entanto, o teu número de destino é 3, que é o que você vem aprender. Então, assim, são as coisas que a gente precisa, as energias que precisam ser trabalhadas ali. Aqui a gente vai falar sobre o número reduzido. Por isso que eu falei ali antes, o número 21 é o número de manifestação. O número 13, ele já está falando sobre comunicação. Então, são significados diferentes, mas unindo tudo, fala sobre o todo, vamos dizer assim. Então, vamos começar sobre o número 1. Destino 1. Como eu falei antes, destino é o que a gente vem a aprender nessa existência. Então, não necessariamente a pessoa já saiba lidar com essas características. Tudo vai depender dos outros números que ela tem relacionado ao nome de batismo. Então, se ela tem número de destino 1, ela tem que aprender a liderar, a ser independente, a trabalhar a sua individualidade. Então, ela vem viver essa experiência terrena para aprender as lições ligadas ao número 1. O que precisa cuidar, né, com a energia do 1?
As pessoas, às vezes, que tem qual que é a escassez da energia do 1, né? Não conseguir agir, não conseguir trabalhar a sua individualidade, ter medo, né, de daqui um pouco exercer o seu papel de liderança. Essa é uma escassez. Qual que é o equilíbrio? É quando ela consegue ser líder, quando ela consegue ser independente, quando ela consegue ser original, quando ela abre caminhos. Esse é o equilíbrio. Qual que é o excesso? Autoritarismo, querer mandar demais, não aceitar a opinião alheia. Então, o excesso dessa energia. E a gente tem que encontrar o caminho do meio. Então, lembrando que o destino é o que a pessoa vem aprender, tá? Destino 2. Então, muito cuidado com o 2 ali, para não confundir com o 11, tá? Porque o 11 é uma vibração mestre, o 2 é uma vibração de cooperação. Então, são coisas diferentes, coisas distintas, tá? Não quer dizer que um é melhor do que o outro. Não, cada um tem o seu papel dentro dessa existência. No entanto, a gente não pode confundir, porque às vezes a pessoa pode estar vibrando, né, na escassez daquele número. Por exemplo, se ela tem número 11 e ela está vibrando no 2, ela está desperdiçando muito potencial que ela tem, tá? Então, só para entender aí. No caso, destino número 2, a pessoa vem aprender a energia da paciência, da cooperação, de trabalhar em equipe, de apoiar outras pessoas. Então, a pessoa vem aprender a ter paciência, a cuidar, né? A ser um apoiador. É uma pessoa que normalmente ela não vai assumir cargos de liderança, mas ela vai ser apoiadora de grandes líderes, né? Então, tem muitos diplomatas com energia do número 2, porque eles apoiam grandes líderes, né? São os diplomatas, o que eles fazem? Existe um presidente do país e ele trabalha num outro país fazendo esse intermédio, né? O número 2 fala sobre diplomacia. Então, qual que é a escassez do 2? É o vitimismo, é aquela coisa da pessoa não agir, ela não se permitir viver algumas coisas. Por quê? Não quer dizer que o fato de você estar numa existência que você vai ser mais coadjuvante do que o líder, não quer dizer que você não tenha que agir. Ou que você tenha que esperar alguém ou um fator complementar para agir. Porque às vezes a pessoa, quando tem destino 2, ela não age, ela fica esperando pelos outros. Isso é uma escassez desse potencial. E qual que é o excesso dessa energia? É às vezes ela querer dominar as situações, ou daqui um pouco assim, ela não conseguir ter essa diplomacia, não conseguir fazer esse equilíbrio entre opostos, porque quem tem muito número 2 é chamado pela vida o tempo inteiro para equilibrar ambientes. É como se colocassem essas pessoas em situações de conflito para que elas conseguissem também fazer essa mediação, tá? Alguém falou aqui, ó, 33. Guarda esse 33, tá? Que no final eu vou falar sobre ele. O número 3, tá? Destino 3. O que a pessoa vem aprender? Vem aprender a se comunicar. Vem aprender a se autoexpressar. Qual que é o potencial do 3? O número 3 também é o número da criança. Então, fala sobre essa conexão com a criatividade, com uma capacidade muito grande de conseguir criar coisas novas, de se expressar. Então, existe um lado meio artístico aí de quem tem destino 3. E aí vem trabalhar justamente essa comunicação. São pessoas que gostam muito de imagem, de coisas que... Então, é o teu, né, Bia? Essa coisa assim, de belo, né? Eu gosto de estar arrumada. Então, o 3 é muito essa energia aí. Qual que é a escassez do 3? Timidez, sabe? Essa coisa de não querer se expor, né? Evitar ao máximo ter que se mostrar. Só que o equilíbrio é justamente trabalhar a comunicação. Porque como é teu número de destino, é o que você vem aprender. Então, é como se a vida te colocasse em situações que você tenha que trabalhar a comunicação, que você tenha que expressar os teus valores internos, né? E qual que é o excesso dessa energia? Quando a pessoa está muito hiperativa, quando ela se enche de atividades e não consegue focar em nada. Vive situações triangulares, né? Tem duas amigas, uma amiga vem e fala mal da outra, né? A gente fala que é os triângulos amorosos do 3. Então, são situações que é o excesso dessa energia. Então, buscar o equilíbrio. Então, precisa muito trabalhar essa coisa da criança interior, da autoexpressão, comunicação através da escrita, da falada, ou daqui um pouco desenvolver esse lado mais artístico, né? Vai te ajudar muito a ter criatividade,
tá? O 33 é 2 vezes o número 3. Aí tem 3 energias. Tem a energia do 3, tem a energia do 6, né? E a energia crística. Só que o que acontece? Dentro da numerologia, a partir do destino, do número 22, a gente entende que são oitavas acima, né? Que nem sempre a gente consegue viver de acordo com essas vibrações mestres, porque elas exigem muito autossacrifício. E o número 33 é um número que ele fala sobre autossacrifício em prol da humanidade, né? E como é número de destino é que tá ligado a isso, e aí às vezes a pessoa não vai conseguir viver toda essa energia o tempo todo, né? Porque ele tá ligado a essa energia crística. Então ela também vai viver esse destino 6, tá? Mas continuando ali os nossos números. O número 4, né? Quem tem destino 4? O 4 vem aprender a concretizar as coisas, vem aprender a construir coisas sólidas, valores sólidos, vem aprender o valor do trabalho, da disciplina, da organização. Então, são pessoas que precisam ter uma organização financeira, sentem uma necessidade muito grande de ter segurança. Qual que é a escassez do 4? É a pessoa estar cristalizada, ela não agir, ela ficar sempre esperando alguma coisa. Não, mas ainda não é o momento, porque em nome da segurança, ela não age, né? Ela fica lá cristalizada nas coisas. E qual que é o excesso do 4? É esse excesso do apego aos bens materiais, o apego ao trabalho, o apego à segurança. Então, sempre encontrar aí o caminho do meio para quem tem destino 4. E são pessoas que vão construir castelos um tijolinho de cada vez. Essa coisa de tipo assim, ó, muito rápido não é com o destino 4. Porque são pessoas que vêm para construir coisas sólidas. Então, é uma coisa de cada vez. Destino 5. A pessoa vem aprender o valor da liberdade. Vem aprender a quebrar paradigmas, a fazer mudanças. Então, às vezes, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de lidar com a mudança. Ou vivem fazendo mudança o tempo todo. Aquela pessoa que bota uma mochila nas costas e quer sair pelo mundo. Se ela tiver muito número 5 e muito número 9, é mochileiro. Eu já falo assim, ó. Porque é bem essas energias aí. Número 5 é o número da mudança. Então, são pessoas que elas vão exercer várias profissões durante a vida delas. Elas não são pessoas que vêm para ficar parada num lugar só. A vida faz com que elas entrem em movimento. São pessoas que têm um poder persuasivo muito grande, um poder magnético. E as pessoas que têm destino 5 vêm aprender também o valor da liberdade que eu falei antes, está ligado aos prazeres terrenos. Porque o 5 fala sobre o desenvolvimento da sexualidade, fala sobre essas coisas dos prazeres, a comida, a bebida, sexo, tudo isso. Aprender a equilibrar isso. Porque às vezes tem pessoas que extrapolam, principalmente se vier do número 14, tá? Se o número de destino vier do número 14, a tendência da pessoa é ir para os vícios, é extrapolar, tá? Então, que não é 41, ainda bem. No teu caso é estruturado, né? O 4 ali fala da estrutura e da liderança, né? Então é um 5 diferente. O 14 está falando bem do desafio dos prazeres. As pessoas que têm número 14 aí, às vezes, passam muito por isso. Ou vai para libertinagem total, às vezes, ou repressão da energia sexual também. Que é o que faz a gente ter a vida, né? A vida, é a energia da vida, é a energia da ação, né? Da nossa Kundalini. E às vezes a pessoa tá com essa energia totalmente reprimida e a vida dela não anda. Então é a energia de quem tem destino 5 aí. Qual que é a escassez disso? É cair para esse mundo aí dos vícios, né? Daqui um pouco querer uma liberdade a qualquer custo, não respeitar nada, ser um rebelde, aqueles rebeldes sem causa, né? Então o excesso dessa energia é aquela pessoa guerrilheira, né? Porque o 5 ele tá ligado à energia da guerra. Então a pessoa quer quebrar os paradigmas a qualquer preço, ela não consegue ter um equilíbrio, né? Então, sempre o caminho do meio do 5, né? E o 5 também, é como eu falo, 5 caminhos. Então, às vezes, a pessoa vai fazer profissões muito diferentes. Tem gente que tem muito número 5 que se sente culpado. Porque a pessoa, um dia ela trabalha com venda, outro dia ela está trabalhando como um mentor espiritual, no outro dia ela está trabalhando com o mercado financeiro, sabe? Coisas totalmente distintas, porque é a energia do 5. É isso, a pessoa tem essa capacidade, tá? Destino 6.
destino 6, a pessoa vem aprender o serviço ao próximo, vem aprender os valores ligados à disciplina, à diplomacia, não disciplina, diplomacia, essa coisa de se preocupar com o todo, de cuidar das pessoas, principalmente a família. Né? E qual que é aí o extremo dessa energia do 6? A superproteção. Às vezes a pessoa que tem destino 6, ela quer salvar o mundo, ela quer ser a heroína, ela quer ser o mártir. Então ela tenta salvar as pessoas em nome de um amor incondicional, vamos dizer assim, que às vezes ela não percebe que é energia de controle, né? E qual que é a escassez? É quando ela entra naquela coisa do vitimismo, né? Ai, porque eu faço tudo por todo mundo e ninguém faz nada por mim. Ai, porque não sei o que, sabe? Mas é uma energia muito terapêutica. Tem muitas pessoas que têm destino 6 que são terapeutas. Trabalham em hospitais, são médicos, porque vem aprender o serviço ao próximo. E também tem essa parte do estético, né? Assim como o 3, o 6 tem uma ligação muito forte com o lado belo da vida e essa conexão com a estética, com as coisas belas, né? Então tem pessoas que vão para essa área. Destino 7 vem desenvolver a introspecção, vem aprender os valores, né, ligados à introspecção, à espiritualidade, à conexão com a verdade, né? Então as pessoas que têm destino 7, elas querem entender o significado da vida, essa coisa mais filosófica, ciências ocultas, essa parte da própria ciência mesmo, da tecnologia, as pessoas conseguem se afinizar muito com isso. Qual que é aí a escassez do 7? É a falta de fé. Às vezes são pessoas que não acreditam em nada, que para elas é só o ver para crer. E o 7 é o número da espiritualidade. Então essas pessoas têm um poder intuitivo absurdo, muita clarividência. Ela é como se fosse uma janela sem cortina. Elas conseguem enxergar coisas que as outras pessoas não veem, né? Então o excesso da energia do 7 é quando a pessoa se bota num campo de arrogância. Tipo assim, eu não vou perder meu tempo ensinando coisas, eu não vou passar conhecimento adiante, né? Porque essas pessoas nem têm capacidade para entender o que eu entendo. Então a pessoa às vezes entra nesse campo da arrogância. Mas o caminho do meio é desenvolver a intuição, a espiritualidade. Então isso aí vai fazer com que a pessoa abra os caminhos dela, né? Depois, a gente tem aí o destino 8. Destino 8, a pessoa vem aprender a lidar com a energia de poder, com a energia dos bens materiais. As pessoas que têm destino 8, elas têm uma capacidade para serem executivas, para terem o seu próprio negócio, para gerir, né? Porque o objetivo de quem tem destino 8 é fazer algo para o bem maior. E o número 8 é o número do yin, do infinito, né? Do que tudo que vai e volta, e ele fala sobre colheita também. Então, essa colheita material, ela é muito propícia para quem tem destino 8. Só que depende muito de como a pessoa planta isso. Porque qual que é o excesso dessa energia? É o autoritarismo, é quando a pessoa às vezes manipula para estar acima, quando ela tem essa coisa do status que está acima de qualquer coisa. Né? Então tem essa energia do 8, e aí a escassez lá é quando a pessoa ela tá muito apegada aos bens materiais, a vida dela não flui, então é aquela ganância, aquela coisa pesada. Então o número 8 é o quê? Também é para trabalhar a generosidade, a justiça, a ética. Então tem muitos advogados, muitos juízes que têm energia do número 8, né? Pessoas que são executivos de empresas, então essa é a energia da justiça. Tá? Depois a gente tem aí o número 9, né? Destino 9. Destino 9 são daquelas pessoas que vêm aprender, né, a finalizar o ciclo. Elas vêm aprender a contemplação do todo. Quem tem destino 9 está finalizando um ciclo dentro de... Não quer dizer que não vai mais reencarnar. Tudo vai depender do que a pessoa vai vivenciar, mas é a finalização de um ciclo. Pode ser um ciclo kármico, pode ser uma série de coisas que daí depois ela pode vir a reencarnar até no planeta mesmo para viver outras experiências. Mas o 9 fala sobre a finalização de um ciclo. Então, quem tem esse número de destino precisa desenvolver a sua sabedoria interior. Ser mestre de si mesmo. Ensinar aquilo que sabe para outras pessoas. É muito uma vibração de professor. Tá? Só que é um caminho muito individual. As pessoas que têm destino 9, elas precisam seguir por elas mesmas. Elas não podem ficar apegadas a coisas, pessoas e situações. E qual que é a escassez do 9? É justamente o apego aos sentimentos,
as coisas materiais, sabe? Às vezes a pessoa não consegue se atualizar, ela não consegue agir também. E qual que é o excesso dessa energia do 9? É também ela tá sempre procurando estímulo e não se apegando, não se apegando não é a palavra, mas é tipo assim, ela não se prendendo a realmente conhecer quem ela é, né? Ela fica procurando estímulos externos para fugir de si mesma. E ela tem que desenvolver o autoconhecimento. Então, a desenvolver a espiritualidade para quem tem destino 9 é muito importante. E assim, quem tem destino 9 tem dons de cura. Então, precisa trabalhar isso, ou vai trabalhar na sua profissão, ou de alguma forma vai canalizar isso. Geralmente são pessoas que têm dons de curas pelas mãos, tá? Elas podem ter pelas mãos, podem ter... O campo energético dessas pessoas é muito expandido. Então, conseguem realmente curar, assim, às vezes sem perceber. Então, são pessoas, às vezes, que se elas não cuidam da energia delas, elas vão num lugar, tô me sentindo cansada. Meu Deus do céu, né? Parece que eu fui sugada. Por quê? Porque existe dons de cura aí que precisam ser trabalhados, tá? O que o pessoal tá falando aqui? Estou fazendo os cálculos aqui para a galera aí. Então tá. Que eu vou falando, né? Eu engatei uma primeira aqui e fui. Vai vendo aí, depois Só você tá vai com falando. dificuldade aí, tô dando aqui uma... Porque é A muito Mari tá número, falando né, aqui. gente? Isso que a gente tá falando só do resumido aqui, né? É muito número. Eu ainda tem que falar mais do 11, do 22, Verdade. do 30. Então vamos lá. Manda ver. Destino 11, gente. A pessoa que tem destino 11 não pode ser confundida com o 2, porque essa pessoa vem aprender, né, a ser um líder que serve, tá? Então, o destino 11 fala sobre desenvolver a sua clarividência, desenvolver a sua percepção extrasensorial. São pessoas que podem seguir por esse caminho dos terapeutas, mas são pessoas também que vão atingir muitas pessoas. Quem tem destino 11 vai, assim, ó, atinge muitas pessoas, atrai muito, né? Então, são pessoas que têm uma energia líder. Nem todo mundo consegue viver a energia do 11, porque como ele é o líder, ele tem que abrir os caminhos. E às vezes a gente, sabe aquela coisa do prego que tá mais para cima, sempre é mais martelado? É praticamente isso, porque quando a gente tá, né, à frente das coisas, a gente se expõe. E quando a gente se expõe, às vezes a gente está sendo muito mais martelado, vamos dizer assim. Sofre as consequências disso. Mas existe muita ajuda espiritual para quem tem destino 11. Então, desenvolver esse lado da espiritualidade para ser um líder que serve é essencial. E essa pessoa, ela vai trabalhar. Onde ela estiver, ela vai ser líder, né? E se ela seguir um caminho espiritual, tem que ser de uma forma livre, abrindo os caminhos também, mas ela lidera muito pelo exemplo. Aquilo que ela traz para sua vida, ela ensina para as outras pessoas através do seu exemplo. Então, são pessoas que são seguidas, né, por muitas pessoas. Elas têm uma capacidade de atrair muita gente para segui-las. Então, e aí precisa também fazer as pazes com essa energia para não ficar naquela autocobrança absurda, porque às vezes quem tem muito número 11 se cobra demais por uma perfeição. O 7 também é assim, quer ser perfeito e a gente está vivendo, então a gente também tem que trazer essa leveza, né, para nossa experiência terrena. E o número 22, tá? São de pessoas que vêm para construir coisas para o bem de maior número de pessoas, tá? A gente fala que é uma missão de muito altruísmo, então é um número de grande poder espiritual e também grande poder de concretização de coisas grandes, tá? Então não são coisas só para um núcleo de pessoas, né? São coisas que abrangem país, outros países. Então, a gente tem muitos políticos que têm número 22, porque são pessoas que têm uma capacidade aí daqui um pouco de fazer uma transformação para muita gente, né? Então, o destino 22 vem justamente abrir esses caminhos para o maior número de pessoas. E qual que é o problema aí do 22? É quando a pessoa sucumbe ao poder. Porque, às vezes, ela tem muito poder na mão, ela não sabe como fazer isso e acaba se perdendo e se aproveitando e depois... O negócio é mais complicado, né? Porque tanto para o 11 quanto para o 22 e para as outras oitavas acima, né? 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 são oitavas acima. Isso quer dizer que a pessoa já teve vivências na experiência terrena como líder. Então, se ela já teve essas experiências, é aquela coisa, quanto mais se sabe, mais será cobrado. A gente tem que ter responsabilidade sobre o poder, né?
Então, uma das coisas que eu não falei antes, né? O destino 11, qual que é a escassez do 11? É a pessoa vibrar lá no 2, ela não querer ser líder, ela pegar e querer ser só um apoio. E aí ela está desperdiçando o enorme potencial que ela tem de daqui um pouco trazer aí uma quebra de paradigmas, né? Então, quem tem muito 11, 22, 33, esses números assim que são repetidos, são pessoas que vêm com um compromisso de assumir, de construir a nova era. Tá? Então são pessoas que não é por acaso que elas nasceram com esses números, não é tipo assim tão comum de pegar, né, as pessoas com esses números, mas quem tem esses números é porque realmente vem aí fazer um trabalho a mais. E aí precisa buscar essa conexão com o seu autoconhecimento, com a espiritualidade, para desenvolver a sua essência e isso transbordar para o mundo de alguma forma, tá? Vocês querem ir falando, gente? Estou fazendo os cálculos aqui, tentando responder. Pô, eu tô matemático aqui, galera. Tudo de bom. Então Pode assim, me ó, chamar de falando... Fibonacci. Como? Pode me chamar de Fibonacci. A Fibonacci é outra sequência que a gente pode trabalhar dentro da numerologia, mas daí é uma outra aula, porque a sequência Fibonacci é um negócio bem... Daí não é uma... A matemática é simples, né? Soma, diminui, mas às vezes as pessoas não entendem muito bem, né? Então tem que fazer mais. Vamos ver aqui, Renato. E quando dá 11 no nome e na data? Então, o que que significa? O teu número de destino é o que tu vem aprender. O teu nome é as habilidades que você traz. Isso quer dizer que para você viver a energia do mestre 11 é muito mais fácil. Por exemplo, uma pessoa que não tem 11 em outra parte da numerologia, às vezes ela sofre muito para lidar com essa energia mestre. Então, no seu caso, você já traz como essência essa energia mestre. Então, você é um líder que serve. Você é uma pessoa que vai trabalhar aí. Você pode escolher uma profissão, mas não necessariamente precisa ser a profissão, mas aquilo que você vai viver no seu dia a dia, que é abrir caminhos, né? E você vai ser sempre muito procurado por muitas pessoas. Porque o 11 é aquela vibração da pessoa... Como é que eu vou dizer para vocês assim? Pensa assim, ó, um padre da igreja, né? Todo mundo espera que ele tenha um tipo de conduta. Quem tem número mestre 11, 22, 33, as pessoas, energeticamente falando, são atraídas por esse líder e elas também inconscientemente projetam, né, uma necessidade dessa pessoa ser perfeita. Então pode ser que muitas vezes você tenha essa autocobrança muito grande aí com esse número 11, de que você tem que ser o exemplo. E realmente, quanto mais você se desenvolve, mais você cresce, mais você vai levar esses valores para o mundo. Mas não se coloque numa posição de que você tenha que suprir expectativas, né? Que isso é uma das coisas que a gente tem que cuidar, porque senão o mundo é assim, né? As pessoas sempre esperam mais do que a gente pode dar. E às vezes a gente precisa se trabalhar, a gente precisa se recolher, né? E é bem a energia de Cristo também, né? O número 11 lembra muito a liderança de Jesus, que ele ia para um lugar e ele dizia, olha, estou indo, venha comigo quem quiser, né? Então é bem essa energia aí, de tu ir abrindo os caminhos e deixar que as pessoas venham junto. Perfeito, perfeito.